Olá, tudo bem? Que bom ver você aqui mais uma vez. E quero perguntar para você: fez a lição de casa? Por que precisamos desesperadamente do Evangelho? É porque talvez a nossa situação seja desesperadora. É sobre isso que eu vou falar com você neste dia. Existe uma história de que havia um rapaz bem jovem que praticava exercícios físicos, que se alimentava bem e dormia bem, noites longas de sono. E ele, uma pessoa muito saudável, foi ao médico para fazer um exame de rotina. E o médico, então, disse para ele que ele estava com um problema seríssimo. Era um câncer que estava se alastrando pelo corpo dele e que se ele não tratasse, não tomasse do remédio, não passasse pela quimioterapia, ele iria morrer em poucas semanas. E aquele rapaz simplesmente não acreditou e disse: como é que pode ser? Eu sendo tão jovem, não tenho histórico, na minha família, eu me alimento bem, eu como bem, eu durmo bem. Ué, eu faço exercícios. E agora? Como é que eu posso acreditar nisso? Até que o doutor mostrasse para ele o raio-x, mostrasse para ele o que há dentro dele, aquele grande problema. Aquele jovem não aceitaria o remédio. E esse é o ponto do texto de Romanos. Por que precisamos desesperadamente do Evangelho? O texto de Romanos, do capítulo 1, ele vai nos ajudar a ver qual é o nosso real problema, para então procurarmos pelo remédio. Ele começa dizendo, por exemplo, qual é o propósito da nossa criação, da nossa existência. O propósito da nossa existência, em toda a Bíblia, é um só. Não é para que a gente seja feliz, conquistar os nossos sonhos, ou algo que tenha a ver com a gente mesmo. Afinal, isso nos tornaria as pessoas mais egoístas do mundo. Mas lá em Isaías, capítulo 43, versículo 7, Deus fala o motivo pelo qual ele nos criou. Ele diz: todos os que são chamados pelo meu nome, e eu os criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Ou seja, o propósito da existência humana é a glória de Deus. É desfrutar da glória de Deus. É glorificar a Deus. Se você ainda não se fez essa pergunta, vale a pena você se colocar agora diante de Deus com sinceridade e honestidade. Qual é o motivo pelo qual eu existo? Se eu sou tão pequeno perto desse universo e fui criado, há um propósito pelo qual o Criador me criou. E o Criador está dizendo aqui que ele te criou para a glória dele. Como eu posso ter a ousadia de determinar aquilo que é o propósito para a minha vida, sendo que eu não determinei nem o dia em que iria nascer e nem mesmo meu próprio nome? Então nós precisamos entender, há um propósito na criação, e esse propósito é a glória de Deus. Tá, tudo bem, mas será que a gente segue esse propósito? Será que a gente busca a glória de Deus? Paulo vai dizer claramente que não. Olha o versículo 21 do capítulo 1 de Romanos. Porque tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. A ideia aqui é, sabendo disso, sabendo que existe um Deus, que Ele é grande, que Ele é poderoso, que tudo criou, a gente não rendeu glória a Ele, a gente não o glorificou, nós não seguimos o padrão estabelecido por Ele para o propósito da nossa existência. Ou seja, Paulo está nos dizendo que o grande problema da humanidade, que esse desespero, essa situação desesperadora em que estamos, é porque já nascemos adoradores. Só que não adoramos a pessoa certa. Estamos adorando a nós mesmos. Estamos adorando a criatura ao invés do Criador. O que é algo terrível. É desesperador. Olha, por exemplo, o que ele diz nos versos 19 e 20. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus, o Criador, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Paulo está dizendo que o propósito da nossa existência está claro diante dos nossos olhos. Quando olhamos o nascer do sol, quando olhamos a beleza de uma flor, quando olhamos um bebê e todos os seus sistemas do corpo humano funcionando perfeitamente, quando olhamos para o céu e as estrelas, quando olhamos para as aves dos céus, para os peixes do mar, tudo reflete a glória de Deus, tudo aponta para um Criador perfeito, sábio e poderoso. Mas ainda assim, nós não glorificamos a Ele, não vivemos para agradá-lo, para agradecê-lo, não o adoramos. Ao invés disso, nós adoramos outras coisas, nós adoramos outras pessoas. E esse é o grande problema. O desespero humano é por conta do pecado.
Paulo vai dizer que esse pecado ele tem duas formas principais. No verso 18, ele vai dizer que a impiedade e injustiça dos seres humanos é justamente pelo fato deles suprimirem a verdade. A palavra suprimir significa quase que a ideia é de afogar. É como se a gente soubesse dessa verdade, que nascemos para a glória de Deus, mas a gente ignora ela, a gente afunda ela, a gente afoga essa verdade, a gente sufoca ela através da nossa própria autoadoração. Paulo vai dizer também que o pecado, no verso 25, significa trocar a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Nós trocamos a ordem. Você lembra da história de Adão e Eva no Jardim do Éden? A serpente disse para eles que eles poderiam comer daquela árvore proibida por Deus, porque afinal eles se tornariam os seus próprios deuses. Eles saberiam o que é certo e errado. Eles não precisariam de alguém superior ditando as regras para eles. Então, eles acreditando nessa mentira, trocaram a ordem. Ao invés de adorar o Criador, começaram a adorar a si mesmos. Como que eu adoro a mim mesmo? Não é simplesmente fazendo um ritual religioso a mim, mas é fazendo tudo para mim. Mas é sempre querendo me agradar. O egoísmo é o cúmulo da autoadoração. A vida gira em torno de mim. Aí você pergunta, não, mas será que eu sou tão egoísta assim? Todos nós fazemos isso, desde que nascemos. Quando você tira um brinquedo de uma criança, ela já chora, emburrada. Quando não acontece aquilo que a gente quer, a gente fica bravo, irritado, impaciente. A gente reclama, a gente fala mal porque a gente quer ser melhor. A gente cobiça aquilo que não temos e que o outro tem. A gente sempre quer ser o primeiro. Ou a gente faz o bem para ser aplaudido, a gente teme o que as pessoas pensam de nós. Ou a gente fere os outros para que aquilo que me dá prazer seja atendido. Se eu perguntasse para você, qual é o alvo da sua vida? Pelo que você vive? Paulo está dizendo, se a resposta não é glorificar a Deus, então você está perdido. Você e eu estamos perdidos. Então todos nós fazemos parte desse pacote de pessoas que creram na mentira da serpente, de que Deus é mau, ele não merece adoração, ele não é o centro de todas as coisas e eu determino o que é certo e errado para mim. Qual é então a nossa desesperadora situação? Paulo vai dizer no verso 18, as 4 primeiras palavras, a ira de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos. A ideia de um Deus de amor que não é justo, que não é santo, que não é perfeito, ela é uma invenção. A Bíblia está dizendo claramente que Deus está irado. A Bíblia diz, inclusive, no Salmo 7, que Deus é um justo juiz e que sente indignação todos os dias. Sim, Deus está irado. Mais uma vez, a mentira da serpente. A serpente diz que no dia que vocês comerem daquele fruto que Deus disse para não comerem, certamente não morrerão. Deus não vai ficar bravo com vocês. Não haverá castigo, não haverá punição, não haverá consequência. Isso não existe. Deus é amor. Afinal, não importa o que eu faço ou deixo de fazer. Não importa se eu me adoro ou se eu adoro outras pessoas ou outras coisas. O que importa é que Deus no final vai perdoar todo mundo. Porque Ele é misericordioso. Ele não faria isso, faria? Será que a gente realmente sabe quem Deus é? Ou será que a gente está inventando um Deus que não existe, feito à nossa própria imagem e semelhança? O Deus da Bíblia é esse aqui, que está irado com os seres humanos. Aí você diz, tá, mas só Deus pode me julgar, só Deus sabe as minhas intenções. Mas isso não te assusta? Não assusta o fato de que Deus é onipresente, Ele está em todo lugar e Ele sabe o que você faz quando ninguém está olhando? Dentro do seu quarto, ou sozinho na empresa? Ou ele sabe todo o seu histórico do celular, ele sabe tudo que você falou, inclusive tudo o que você pensou por detrás de todas as suas falas e ações. O inferno existe. E o inferno está no final da vida de alguém que não reconheceu que está doente e que precisa do remédio chamado Jesus Cristo. O objetivo desse vídeo é colocar temor no seu coração. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 28, ele disse, não temam os que matam o corpo, mas podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Enquanto você não reconhecer que está doente,
você não tomará do remédio. Eu tenho uma lição de casa para você. Se você pudesse descrever a sua alma hoje, o estado da sua alma, qual seria ele? No próximo episódio, eu vou te mostrar o que a Bíblia diz, qual é o raio-x da sua alma. E eu espero que nesse alerta de que Deus está irado contra a impiedade humana, de que fomos feitos para a glória de Deus, mas nenhum de nós o adora, que isso possa nos trazer ao arrependimento e correr para os braços daquele que adorou ao Pai perfeitamente, o Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode nos salvar. Que Deus te abençoe.